Olá, tudo bem? Eu sou Bruno Kojima. Eu queria falar com vocês a respeito de liderando times de projetos com inteligência emocional. Isso, como utilizar a inteligência emocional no seu dia a dia, aplicando junto com o seu time de projeto, no seu gerenciamento, nas atividades que você precisa aí conduzir junto com a equipe, junto com o seu time. E eu queria mostrar alguns pilares aqui para vocês. Primeiro, comunicação. Todos nós sabemos que a comunicação ela é imprescindível para um gerenciamento de projeto, para a liderança de um projeto. Se você trabalha num time de projeto, você sabe que realmente a comunicação ela é essencial, ela precisa ser muito bem trabalhada, né, em todos os escopos do projeto, nas entregas, enfim, em todas as etapas a comunicação ela precisa funcionar bem. O segundo pilar é o gerenciamento de conflitos e o terceiro, liderança pelo exemplo. E eu queria focar aqui hoje com vocês a respeito da comunicação, né? Como usar a comunicação com inteligência emocional para trazer esses benefícios tanto para você quanto para o seu projeto e seu time de projetos. Então aqui nós podemos ver que a comunicação, de uma forma geral, né? Ela detém as informações, né? Ela trabalha com as informações de um projeto, trabalha com todas as variáveis do projeto, no qual você gerencia, ou você lidera, né, ou você trabalha junto com o seu time, e a partir dessas informações podem acontecer então as atualizações, né, uma atualização que é importante para o projeto e que vai impactar diretamente no desempenho, diretamente nas atividades, cronograma e tudo que tem relação direto com o projeto. E a partir dessas atualizações, então, você parte para análise, você parte para uma tomada de decisão, análise de risco, para entender melhor quais são as atividades, quais são as ações necessárias para você dar continuidade no sucesso, né, no projeto, para que você tenha no final o sucesso desejado. Ok? Então, a pergunta que fica: como aplicar a inteligência emocional para melhorar a comunicação no projeto? E agora eu queria entrar com vocês aqui mais a fundo a respeito disso. Bom, comunicação com inteligência emocional de forma intencional. É importante você focar, é importante você tentar entender, tentar colocar em prática de forma intencional, né, de uma forma clara e objetiva, essas atividades, as ações que eu vou trazer aqui para vocês, né, como dicas e também como pontos para poderem te guiar nessas etapas de comunicação. Tá? Então eu queria falar aqui primeiro nessa parte de comunicação de 7 pontos que são importantes aí você observar, né, e você colocar em prática já nas suas atividades do dia a dia. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é determine os seus objetivos. Determinar os seus objetivos em relação à sua comunicação. O que você quer transmitir? Né? Por exemplo, você chega numa reunião, o que você quer, qual é a mensagem principal que você quer transmitir? É um atraso? Né? É uma aprovação? Né? É uma reprovação? Né? Ou é uma atividade que está em atraso e você precisa de um envolvimento, engajamento maior do time para que eles consigam te entregar, né, no prazo desejado, atendendo os requisitos do projeto? Enfim, então é importante você chegar preparado numa comunicação, é importante, na medida do possível. A gente sabe que tem alguns momentos em que acabam acontecendo, né, as coisas acabam acontecendo muito de repente, muito rápido, mas na medida do possível tente determinar de forma objetiva, né, os pontos que você quer trazer nessa comunicação. Então aqui, ó, o ponto principal da comunicação que deseja transmitir, né? E o que você quer transmitir, porque fica difícil você transmitir algo que você nem sabe direito o que é que você quer transmitir, né? Se você não tem nenhum objetivo, você acaba ficando vago e acaba desperdiçando tempo, desperdiçando recursos, desperdiçando tantas coisas aí que poderiam ser feitas naquele momento. Então, não custa nada você se planejar durante alguns minutos, né? Dependendo do conteúdo que for, se prepara, tenha segurança na comunicação, né, na mensagem que você vai querer passar e passe de maneira objetiva, ok? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, como alertar o time sobre riscos do projeto. A gente sabe que risco, nós estamos correndo
nós estamos correndo diariamente risco diante de um projeto como cronograma, como orçamento, investimento, corte, enfim, tudo pode acontecer. Então, como alertar o time nesse momento, então, né, de um momento de risco, né? Precisa ser muito bem, você precisa estar muito bem seguro antes de passar essa informação para o time. E também, ou um outro exemplo aqui, motivar o membro do time a cumprir um prazo apertado. A gente sabe que prazo está cada vez mais difícil de ser negociado. Então é uma coisa que você precisa ter muito bem claro quantos dias, né, quantas horas você precisa, o quanto isso vai impactar, né, para o time. Então isso precisa ser muito bem esclarecido. Então, relembrando, determine bem os objetivos, tenha claro esse objetivo para que você não entre, né, você não fique confuso e não passe essa insegurança também para o seu time, né, que precisa sentir essa segurança, ok? Então aqui, eu trouxe algumas dicas a respeito desse ponto, né, desse primeiro ponto, que seria resumir em uma única frase cada objetivo, porque fica difícil, você chega na reunião, você está com uma anotação imensa, você está com algo não muito bem ali resumido, isso pode te confundir. Então procure resumir em uma única frase, né, ou coloque palavras-chave para que você consiga olhar a sua anotação, né, sem perder o foco também, né, de uma reunião, sem perder o foco na comunicação que você vai ter com o seu time ou com alguma pessoa do seu time, para poder passar a mensagem mais assertiva possível. Anote os pontos e deixe visível para você durante a comunicação. É um complemento, na verdade, dessa primeira dica. Então, anote e deixe visível, né? Leve não sei, se você costuma usar anotação no seu notebook ou leva um caderno, enfim. Leve alguma coisa onde você tenha segurança, que você vai conseguir acessar, né, de forma fácil, para você poder passar, né, de uma forma mais fácil a comunicação, né, de forma objetiva e clara. E dependendo do rumo da reunião, você pode selecionar melhores as palavras, né, para você se expressar. Né? De repente a reunião está tomando um rumo mais quente, a reunião está ficando um pouco mais tensa, você consegue entender, né? Pelo menos você pode tentar perceber, né, essa situação e direcionar uma palavra, selecionar melhor as palavras, né? Porque muitas vezes a gente sabe que uma palavra pode desencadear ali muitas coisas, né, numa conversa, numa comunicação, um mal entendido. Então, para evitar isso, você trazer um equilíbrio, sempre foca no equilíbrio da sua comunicação. Entender a emoção do momento ali, entender a situação para você conseguir trazer de uma melhor forma possível as palavras. E tenha calma, vá construindo a situação dentro da sua própria mente. Importante é ter calma, né? Importante é ter foco naquela situação e você vai construindo, estruturando isso na sua mente, aquilo que você quer transmitir de uma melhor forma possível, né? Sem que aconteça as confusões aí nos projetos, que são tão... quando isso acontece é tão ruim, pode causar um clima, né, no time de projeto. Isso não é o que eu creio que todos nós aí desejamos para o projeto. Certo? Bom, segundo ponto que eu quero falar aqui com vocês é a respeito de entender as suas próprias emoções. É isso mesmo, tentar entender o máximo possível o que está acontecendo primeiro, né, dentro de você, do que você está sentindo, né, naquela comunicação, né, ou antes mesmo da comunicação, como que você está sentindo, fazer um autoexame, né, tentar entender um pouco melhor os seus sentimentos. E aqui eu coloquei alguns pontos aqui, que é a autoconsciência. Então é ter autoconsciência dos seus sentimentos, né, das suas emoções, e conseguir selecionar, né, como se expressar. Então, dependendo da pessoa, a pessoa mais agitada, né, a pessoa mais agitada pode acabar atropelando as palavras, uma pessoa mais
nervosa, pode acabar também se embananando, né, se atrapalhando naquilo que vai falar e não alcança o objetivo daquilo que ela quer transmitir. Isso pode causar uma frustração, né, pode causar um nervosismo. Então é importante ter essa autoconsciência das suas emoções. Então aqui eu coloquei um gráfico aqui para a gente poder entender um pouquinho como que funciona em relação à comunicação eficiente e autoconsciência. Então, quanto maior for a sua autoconsciência, né, a sua comunicação ela vai se tornar mais eficiente. Isso porque você consegue ter um domínio melhor, né, ter um domínio melhor das suas ações, ter um domínio melhor dos seus pensamentos, a sua mente, né, o seu cérebro consegue raciocinar com aquilo que você precisa falar, com aquilo que você precisa argumentar, dependendo da situação, ok? Então, é importante, avalie sempre como está a sua emoção. Será que você está tenso? Será que você está irritado, triste? Né? A gente não sabe o que pode acontecer, né, em um dia e pode te causar esses sentimentos aqui, ou até mesmo feliz, né, animado, empolgado, compreensivo, mais equilibrado, mais atento, enfim. Nós sabemos que o ser humano ele tem emoções, o ser humano ele tem sentimentos, né, e ninguém consegue controlar 100%, ninguém consegue controlar o que vai acontecer na própria vida, né? Mas com a autoconsciência é possível você tentar melhorar, você consegue tentar controlar melhor da forma como você vai então se expressar. E isso é importantíssimo na comunicação, se torna uma comunicação melhor, uma comunicação com inteligência emocional aí para sua equipe e para o seu time. O terceiro ponto aqui que é muito importante também é estabelecer um lugar, né? Estabelecer um lugar, um tempo, né? Ou seja, uma hora, um momento certo, né? E um modo apropriado para trazer essa comunicação, para falar aquilo que você precisa, né? Então, diante de uma comunicação crítica, é importante identificar, né? Então, imagina o seguinte, você precisa passar uma notícia não muito boa para o seu time. Você precisa comunicar ao seu time que o cronograma, né, que o lead time ele vai ser reduzido. A entrega ela vai ser antecipada para 2 meses, por exemplo. Então você precisa passar essa notícia que é não tão boa, porque vai causar ali um efeito, né, cascata, atividades vão acabar virando ali uma bola de neve, vai acabar acumulando atividades, vocês vão precisar parar para fazer um replanejamento, então isso vai demandar bastante tempo do pessoal. Então aqui, diante dessa situação, por exemplo, como que você faria então para comunicar o seu time? O que você faria primeiro? Né? Então é por isso que é importante você entender, você estabelecer bem, né, o momento certo, né? Você não vai deixar para falar isso quando o cara estiver desligando as coisas dele, fechando as coisas dele para ir embora para casa. Não adianta, vai piorar a situação, né? O cara vai embora preocupado, né? Isso pode não ser muito bom para o time. Com certeza vai atrapalhar muito o rendimento. O melhor modo, de que forma você vai falar? Você vai falar pessoalmente? Você vai chamar o pessoal numa sala? Você vai ligar? Você vai mandar um e-mail? Qual é a forma, né? Qual é o modo ideal para trazer essa comunicação? E qual o melhor lugar? O melhor lugar fisicamente falando, o melhor lugar seria pessoalmente, o melhor lugar seria, vamos marcar depois do trabalho, vamos marcar de se encontrar em algum outro lugar, dependendo do assunto, enfim. Isso precisa ser muito bem pensado, né, para evitar dores de cabeça, para evitar desconforto com o seu time de projeto, né, e você liderando e você gerenciando o projeto, você precisa ter esses cuidados também, porque pode impactar diretamente nos resultados, né, ali da entrega que você precisa tanto, né, do engajamento, do trabalho do seu time de projeto. Então a dica aqui que eu queria deixar para vocês é o quê? Sempre pensar bem antes de comunicar. Pensa, analisa a situação. É importante eu comunicar isso hoje? É importante eu comunicar isso daqui 1 hora?
Não, eu tenho que comunicar isso agora. Não, eu tenho que falar pessoalmente com o gerente, eu tenho que falar isso pessoalmente com o fulano. Enfim, pense bem, tome as decisões mais sensatas, mais bem planejadas possíveis, né? E também eu coloquei aqui estruturar como será comunicado. A estrutura que eu falei aqui agora há pouco, né? Estrutura, vai ser cara a cara? Vai ser e-mail? Vai ser por chat? Né? Dependendo ali da informação, você pode colocar ali no chat, não tem importância. Enfim, depende da criticidade, depende do risco, depende da delicadeza, né? Da sensibilidade dessa informação, da comunicação, como ela vai ser feita. Então esse é o terceiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês. Quarto ponto, agir com empatia. Isso mesmo, agir com empatia é você se colocar no lugar da pessoa ali na qual você está ali interagindo, né? A pessoa que você está se comunicando, e interagir com essa pessoa procurando entender aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Tanto em relação, né, ao projeto, né? Tanto em relação a algum assunto específico do projeto, quanto alguma outra situação que você possa perceber que ela possa estar ali preocupada, né? Possa estar nervosa, enfim. Procure olhar bem para a pessoa e tentar entender qual é o ponto que ela está ali inserida, que ela está sentindo. Tá? Então, tentar imaginar como as pessoas estarão se sentindo após a comunicação. Né? O que eu falei agora foi o antes, né? Antes de você se comunicar com a pessoa, procure entender qual é o momento dela, como que ela está ali naquele instante. Né, cara? É importante você perceber, cara, a pessoa não está muito bem, a informação que eu vou trazer para ela pode piorar, né, a situação dela. Então é importante você olhar isso antes e aí tentar imaginar como que ela vai se sentir depois que eu passar essa informação para ela, depois que eu me comunicar com ela. Então isso também é um dos pontos da comunicação com inteligência emocional. Então, no caso aqui eu coloquei, por exemplo, notícia ruim. Você tem que dar uma notícia não muito boa, tem que dar uma notícia ruim que realmente vai afetar, né? Pode desmotivar, né? Pode desmotivar a pessoa, ou dependendo da pessoa, vai até desafiar a pessoa. Então, quando você conhece um pouco melhor a pessoa e você vai trazer uma notícia que você sabe que ela vai se sentir desafiada, né? Aí é excelente, né? Você pode trazer com mais liberdade, com mais tranquilidade. Agora, se é uma pessoa que vai se sentir desmotivada e pode impactar no rendimento dela, aí sim você vai ter que repensar, vai ter que passar de uma maneira diferente como você passaria para essa pessoa aqui que se sentiria desafiada, ok? Então aqui, quando você tenta se colocar no lugar do outro, você consegue planejar melhor a sua comunicação. Repara bem que é o seguinte, esses pontos, a maioria ele está baseado na questão do foco, na questão de você parar para pensar, né? É aquele negócio, né? Você primeiro pensa, né? Você raciocina, você estrutura, depois você fala, depois você traz o conteúdo, né? O assunto, o que você quer comunicar de uma maneira mais objetiva, uma maneira mais clara para comunicar com inteligência emocional para o seu time, ok? Então aqui fica, né? Desespero ou confiança? O que você quer transmitir? Você quer causar um desespero ou você quer causar confiança, né, para o seu time, para a sua equipe, né, para as pessoas que trabalham com você no projeto? Então é importante pensar nisso, né, como que a pessoa vai se sentir. Então, ponto número 5 aqui é escute e responda às emoções dos outros, né? O conteúdo que está sendo dito, né, e a emoção contida na mesma mensagem. Por exemplo, você está ali conversando, você está ali expondo, né, alguma situação do projeto, você está explicando, mas você sente que a pessoa ali, né, naquilo que ela está falando, não está, não dá liga,
com que ela está realmente sentindo, que você sente que ela está sentindo, né? Algo bem profundo, mas na verdade é simples, tá? Você procurar entender o que ela está querendo transmitir ao invés do que ela está falando, né? Então pode ser que uma pessoa esteja insegura e ela está ali falando, mas você sente que ela está insegura. Você sente que as palavras dela pode ser que não esteja firme, pode ser que ela esteja ali olhando muito para baixo, esteja meio cabisbaixo, pode ser que tenha acontecido alguma coisa com ela, né? Ou ela está querendo falar alguma coisa e não está conseguindo, está se sentindo insegura. Então aquilo que ela está falando não corresponde com aquilo que ela está sentindo. Então por isso que escute e responda às emoções dos outros. Aí é o momento de você tentar entender o que pode estar acontecendo ali, né, naquele assunto, né? Você tentar, de repente, abordar de uma maneira diferente esse assunto, né, com a pessoa, levar essa pessoa, tentar trazer um conforto para a pessoa, uma segurança, passar uma segurança para a pessoa conseguir se abrir, né? Ou até mesmo você colocar algumas perguntas que vão fazer com que ela traga realmente aquilo que está acontecendo. Então é parar para perceber. Essa sacada de você parar para perceber aquilo que a pessoa está sentindo, né? Aquilo que a pessoa está expressando, primeiro você precisa seguir o ponto 4, que é ter empatia. Né? Você precisa agir com empatia, você precisa pensar, observar como a pessoa pode estar sentindo. Então, esse é o quinto ponto, né? E aqui eu coloquei, eleve a comunicação junto com a pessoa, né? O que vocês estão discutindo é importante para o projeto, né? O que vocês estão falando, a comunicação ali, o conteúdo é importante, é uma peça do quebra-cabeça do projeto. Então, tente elevar essa comunicação, tente melhorar essa comunicação junto com a pessoa. Se a pessoa está se sentindo insegura, passe uma confiança, né, para ela, traga de uma forma com que ela se sinta mais confortável, né, muitas vezes de falar. Às vezes a pessoa realmente não consegue se expressar bem, mas é uma oportunidade para você, então, ajudá-la, você trazer esse momento de reflexão aí para vocês. Sexto ponto, compartilhe suas próprias emoções quando apropriado. Né? Não estou querendo dizer aqui para você chorar, para você, né? Parece que você está num divã. Não é isso que eu estou querendo dizer. É você tentar expressar, né, as suas emoções em relação ao projeto, né, em relação a uma preocupação, algo que você esteja ali pressentindo ou sentindo realmente algo, ou desanimado, muitas vezes isso pode acontecer em relação a alguma situação do projeto, ok? Então, fazendo de forma honesta, né, você pode trazer o time para mais perto, facilitando a comunicação. Não é se fazer de coitado, né? Mas é passar com uma clareza, passar com transparência, passar de uma forma honesta, né? As pessoas percebem quando algo é genuíno, né? Quando algo é honesto, e elas vão se sentir ali, cara, vamos ajudar aí, o que está acontecendo, né? O que a gente pode fazer nessa situação, né? Uma decepção aí no projeto que te deixou desanimado, você pode trazer isso para o seu time e falar, pessoal, olha, esse resultado aí não me deixou satisfeito, esse resultado realmente me decepcionou bastante, né? Trazer essa atmosfera para o time, não para levá-lo para baixo, mas para trazer o envolvimento, juntar ali, ter essa energia da equipe e elevar, né, essas atividades aí que vocês vão ter que conduzir e tocar junto ainda, ok? Ter em mente sempre o seu objetivo com a comunicação, que é aquilo que a gente já viu lá no começo, né? Ter em mente sempre o seu objetivo com a comunicação e avaliar se a abertura da emoção pode colaborar. É isso aí também. Você tem que estar atento, você precisa prestar atenção. Cara, será que é o momento mesmo de eu trazer,
né, ou abrir um pouco aquilo que eu estou sentindo, né? De repente o projeto ele está com uma possibilidade muito grande, um risco muito grande ali, tá na cara das pessoas o risco daquele projeto de não cumprir o cronograma, não cumprir a entrega, né, estourar o prazo, e aí você trazer ali a sua emoção de uma satisfação com alguma atividade que aconteceu no projeto que deu certo, mas você tem que ficar atento que isso pode causar um efeito contrário, a galera entrar num relaxamento, a galera entrar, não, tá tudo bem, vamos tirar o pé, não, se o projeto tá crítico, o projeto tem riscos, né? Você precisa colocar ali com bastante sabedoria da forma como você vai expor ali as suas emoções. Se você vê que não dá naquele momento para expor uma alegria, né? Uma satisfação ali, cara, nem faça isso. Evite, fique mais ali, né, na sua, fique mais ali focado, tranquilo, claro, gerenciando, monitorando, né, atendendo todos os objetivos que o projeto está ali pedindo para atender naquele momento, ok? Então, como dica aqui, eu coloquei utilizar as técnicas de truth telling, que são técnicas o próprio nome aqui fala, né, de como contar a verdade, como trazer alguma situação, né, com uma maestria, né, de uma forma que o time possa absorver melhor. Então essas são algumas dicas. Eu posso estar falando sobre essas técnicas aqui em um outro vídeo com mais profundidade, porque é um tema também que tem bastante pontos para a gente conseguir, para a gente poder abordar, ok? E o sétimo ponto aqui é verifique a compreensão e as reações das pessoas do time. Então é a mesma coisa, é uma consequência, na verdade, né, dos outros pontos, você conseguir verificar, você conseguir entender, né, como que está a compreensão e observar também as reações das pessoas do time. Toda mensagem ou comunicação está sujeita a falhas. Então, como todos nós sabemos aí, comunicação muitas vezes ela pode falhar. Ela pode ter ali algum erro ali, alguma vírgula ali que passa batido, que a pessoa acaba entendendo errado, mas muita calma nessa hora. Por isso que é importante conferir, né, qual foi a compreensão, né, e qual é a reação das pessoas. Às vezes você quer passar uma informação, né, às vezes você quer comunicar, trazer ali uma situação do projeto, mas a pessoa, né, o time, algumas pessoas entendem de outro jeito e acabam fazendo de outro jeito. Então tem que ter muita calma nessa hora e procurar entender se as pessoas compreenderam, né, se tiveram alguma dúvida, né, alguma reação que não era o que você esperava uma reação diferente, mas foi uma outra. Então aí você precisa entender bem mesmo o que é que pode estar acontecendo. E é necessário então confirmar o entendimento. Vocês entenderam, né? Volta em algum outro momento, lembra daquilo que eu falei, lembra que é daquela forma, lembra daqueles passo a passo, objetivo daquela atividade, enfim, para confirmar mesmo o entendimento. Depois entender as reações e as emoções, ok? Então, como dica aqui, falar com pessoas-chave do projeto. Sempre vai ter aquela pessoa, né, no seu time, no projeto, que você tem ali uma confiança, né, maior, ou você pode ser um colega ali da sua equipe que esteja mais ali alinhado com você, né, nos mesmos pensamentos, né, pode ser enfim, pode existir, né, e provavelmente exista esse tipo de pessoa no seu time em que você pode chegar, falar com essa pessoa e falar, cara, você entendeu o que eu queria dizer? Você acha que eu não me expressei bem? Você acha que a reação do time foi de uma maneira que eu não esperava? O que você acha que pode ter acontecido? Pegar uma opinião, tá? E aplicar a análise tempo, modo e lugar, né? Voltando àquele ponto lá, né? Analisar o modo, analisar a hora, né? E analisar o lugar onde isso vai ser transmitido.
porque isso pode impactar também no entendimento, pode impactar no entendimento, que é a compreensão, e pode impactar na reação. Às vezes você está num lugar que não é o lugar ideal para se comunicar, para trazer aquele ponto para abordar, e pode ter um efeito não desejado, né? Uma reação não desejada, e as pessoas também não entenderem aquilo que você gostaria de transmitir. Ok? Bom, já falamos dos pontos, né? Falamos então dos 7 pontos para você melhorar, para você ter um maior engajamento na sua comunicação, né, com o seu time de projeto, né, a comunicação com inteligência emocional. Então, esses foram 7 pontos. Agora eu queria entrar aqui com vocês nos métodos de comunicação em projetos. Né? Uma vez que nós falamos da comunicação, né, nós sabemos que existem vários métodos, e eu queria entrar aqui em alguns métodos principais da comunicação que nós vamos aqui analisar, né? Eu vou mostrar para vocês quais as vantagens, quando usar, né, um e-mail, quando usar uma mensagem instantânea, quando realmente usar um relatório, enfim. Quais as vantagens e desvantagens em relação à inteligência emocional de cada um desses métodos, ok? Então, como eu falei para vocês, diversos métodos, vantagens, desvantagens em relação à inteligência emocional. Então aqui, começando com e-mail e mensagem instantânea, aqui só uma forma mais breve, depois eu vou entrar mais a fundo em cada um deles, mas e-mail versus mensagem instantânea, né, que é um dos mais utilizados, né, são um dos mais utilizados, o e-mail. A mensagem instantânea também está cada vez mais aí em diversos aplicativos, em diversas ferramentas aí possíveis de serem utilizadas para as conversas instantâneas. Aqui coloquei como atenção, né? Precisam ser utilizadas da melhor forma possível. A gente sabe que existe muito problema com e-mail, muito problema de entendimento, muito problema com mensagem instantânea, com comunicação que não era para, com coisa escrita que não era para estar sendo escrita, né, enviada, enfim, assunto que não deveria ser abordado com mensagem instantânea, enfim. Então, muito cuidado na utilização dessas ferramentas. Se você quer ter então uma comunicação com inteligência emocional, é importante focar nesse ponto aí de atenção. E-mail, né? O e-mail, ele tem um compartilhamento aqui simultâneo, né? Seja para envio para ou com cópia oculta. Então a gente sabe que tem um compartilhamento bem assim abrangente. Você consegue colocar muitas pessoas no mesmo e-mail, né? E muito cuidado com essa ferramenta, porque dependendo da pessoa, né, dependendo da situação, se você estiver nervoso, né, ou se você perdeu o controle, você leu o e-mail, já subiu o sangue, né, você viu ali algo que não te agradou, te deixou nervoso, né, e te deixou irritado, toma muito cuidado com aquilo que você vai responder naquele momento. O que eu faço? Eu pego, geralmente quando é um e-mail assim, eu abro ele, leio, tento digerir, vou digerindo, vou lendo, vou observando os pontos e deixo ele ali aguardando um pouco, até eu me sentir mais tranquilo. Vou colocando algumas, né, aquilo que eu quero escrever, argumentar, né, aquilo que eu quero responder, eu vou colocando os pontos, vou lendo, aí vou para uma atividade, aí depois eu volto para o e-mail quando eu estiver mais tranquilo, né, e assim você vai alinhando, né, você vai entendendo qual é o ponto ideal ali para você disparar aquele e-mail sem você cometer alguma atrocidade, né? Cometer alguma confusão aqui, acabar causando alguma confusão com todo o grupo. Outros erros que acontecem demais, acontecem muito na utilização desse método, né? Na utilização do e-mail, envio para as pessoas erradas, né? Você pode, principalmente quando você está distraído.
pode acontecer de você mandar para a pessoa errada, né? Uma vez eu estava distraído, uma vez eu estava ali correndo, fazendo outras coisas e veio um e-mail solicitando para que eu mandasse uma informação e o nome da pessoa era igual, eu acabei mandando e aí depois de alguns 1 minuto, 2 minutos eu acabei reparando, né? Eu não sei como, agora eu não lembro exatamente, mas eu percebi que eu tinha mandado para a pessoa do mesmo nome, né? Só que de uma outra empresa, enfim, aí eu tive que excluir o e-mail, tive que cancelar o e-mail, deu certo, ainda bem que não deu nenhum tipo de problema, mas a partir daquele momento o que eu passei a fazer é paro, olho, vejo as pessoas que estão no e-mail, né? Se a pessoa realmente, porque às vezes tem pessoas com nomes parecidos ou nomes iguais, né? Pode ser na própria empresa, né? Ou também um cliente ou alguma pessoa aí que você se comunica. Então é importante observar, né? E fazer com calma e com tranquilidade. Olha ali, o assunto é esse, tal, a pessoa é essa, ok. Pessoa fulano, tá ok. Beleza. É melhor para evitar qualquer tipo de confusão lá na frente e também, de repente, vazar alguma informação que você não queria. Erro na escrita, muita atenção também, né, em relação à escrita, em relação à pontuação, né, a colocação do ponto, a colocação da vírgula, que pode causar um transtorno muito grande. Então, esse é um erro muito comum de se acontecer. E também a forma de se expressar. Tome muito cuidado com a forma que você vai expressar. Se for um assunto delicado, repense, né, como você vai redigir aquele e-mail, né, como você vai colocar as informações ali que são importantes, para que também não gere confusão com as pessoas que vão ler aquele e-mail. Né? E aqui alguns pontos importantes, né? Então pense antes de escrever. A dica importante, pense antes de escrever. Aplique os passos de comunicação com inteligência emocional, né? Que os pontos que nós vimos agora há pouco, né? Os 7 pontos. Tente aplicar esses pontos, né? Para você conseguir se comunicar melhor. Avalie sempre o objetivo da comunicação. Qual é o objetivo? O assunto é esse. O objetivo desse e-mail é esse. Então, observe bem, procure colocar bem dessa forma. Avalie seu sentimento com relação ao conteúdo do e-mail. Estou confiante, né, em relação ao conteúdo. Ainda não tô me sentindo seguro ainda com relação a esse conteúdo. Tenho que colocar de uma maneira diferente. Tenho que colocar aqui que eu estou decepcionado, que eu estou confiante, né? Então, enfim, como que você está se sentindo em relação ao conteúdo do e-mail, ok? Avalie bem se realmente o e-mail é a melhor forma de responder e de se comunicar, porque muitas vezes o e-mail não é a forma ideal, né? Muitas vezes a forma ideal de se comunicar é você indo na própria mesa do cara, ou você ligando, né? Ou você chamando uma reunião primeiro para depois oficializar por e-mail. Enfim, muitas vezes a comunicação ideal pode ser que não seja por e-mail, seja por um outro método, ok? Bom, mensagem instantânea. Então vamos lá. Mensagem instantânea não tem a mesma praticidade do e-mail em relação a enviar para várias pessoas. Isso nós sabemos. O e-mail você coloca lá, várias pessoas e consegue enviar, né, na mesma hora. Né? Não tem a mesma praticidade, a não ser que seja um grupo enorme que você criou no chat, mas aí você tem que criar, você tem que adicionar as pessoas, né? Aí tem um trabalho enorme. Enfim, não tem a mesma praticidade de um e-mail nesse sentido. Né? A maioria das vezes é usada como chat para se comunicar com o time. Então é comunicação rápida ali com o time, cara, manda lá me passa essa informação por favor, tal, troca informação, manda um arquivo, enfim. Comunicação rápida, comunicação mais curta, né? Vamos entrar aqui na vantagem então e desvantagem dos métodos de comunicação, né? Olhando para inteligência emocional,
né, em relação a esses métodos, ok? Reunião face-to-face, reunião cara a cara, né, nós temos aqui, então, como vantagem desse tipo de reunião, né, face-to-face, que nós podemos ter é o quê? Colabora para a expressão, né, do conteúdo emocional, ou seja, o contato visual, a linguagem corporal, né, o tom da voz. Isso ajuda a transmitir, ajuda a colocar, né, com uma maior eficácia, digamos assim, né, de uma forma mais palpável a inteligência emocional, porque você consegue ali ter o contato, né, visual, ter uma gesticulação, através do seu tom de voz você pode transmitir melhor aquilo que você deseja, né? Então isso acaba ajudando em relação à inteligência emocional, né, nesse método. Você também consegue perceber a reação do outro, você está olhando para a pessoa, então você consegue ver ali se a pessoa, opa, a pessoa ali ficou meio nervosa, opa, a pessoa ali gostou da informação que eu trouxe, enfim, acho que a reunião aqui vai tomar um rumo legal, né? Você consegue ter essa percepção melhor da reação, né? E dificulta a distração, né? Você está ali, uma vez que você está reunido ali cara a cara com a pessoa tem que olhar para você, né? O mínimo que precisa ter ali é o contato, né, visual, a pessoa precisa interagir com você, a pessoa precisa a pessoa vai com certeza ter um certo tipo de expressão, né, facial, se aquilo ela está entendendo, se não está entendendo. Então a comunicação com esse método, né, com a inteligência emocional aqui, a vantagem que a gente pode ver seriam essas aqui na reunião face-to-face. E a desvantagem, né, nesse caso aqui, que é como ela é ao vivo, né, como é a reunião presencial, nesse caso, face-to-face, cara a cara, né, ou pode ser por vídeo também, que agora nós estamos com essa prática muito grande agora de reunião por vídeo, pelo fato de ser ao vivo, né, a pessoa já está olhando, né, uma para a outra, e a oportunidade é única ali para expressar, né? Então pode ser que você não consiga repetir, né? Não tem como voltar, né, a conversa, né, ao vivo, uma vez que já passou, para você tentar retransmitir, né, aquilo que você queria passar, né, utilizando a inteligência emocional. Então essa é a desvantagem, que ao vivo tem que acontecer ali, né, naquela hora, né, aquilo que precisa ser feito, ok? Então, aqui eu coloquei também algumas dicas para melhorar, né, esse resultado da reunião face-to-face, né? Então, usar anotações como suporte, né, e anote os pontos a serem discutidos, né? Sempre tenha objetivo, né, claro, né, os pontos que você deseja transmitir, né, e utilize ali como suporte alguma anotação, né, ou você coloca no seu computador mesmo, ou no seu bloco, né, no seu caderno. Use as anotações de reuniões para reuniões de acompanhamento, né? Procure aproveitar, né, esse tipo de ferramenta para te auxiliar, né, para trazer essa segurança maior para você. Então, como dicas para melhorar o resultado, né, na comunicação com inteligência emocional na reunião face-to-face, essas são as dicas aqui que eu quero deixar aqui para vocês. Entrando aqui num outro método, né, um método, né, telefone, o call, né, a teleconferência, né, a reunião por muitas empresas usam aí diversos aplicativos, né, para ligação, enfim, quando você tem algum tipo de utilização desse tipo de ferramenta para se comunicar, então nós temos como vantagens aí olhando para o cenário da inteligência emocional, né, vantagem se reunir, né, ou conversar com outras pessoas mesmo não estando no mesmo lugar, né? Isso já é digamos assim, né, já é um avanço muito grande que a gente tem aí a possibilidade de se reunir, de colocar várias pessoas ali junto para poder transmitir ali, mesmo que não veja o rosto, né, mesmo que seja somente por voz, mas você ainda consegue transmitir, né, pela sua voz, transmitir ali pelo seu tom de voz, né, algo que você deseja colocar. Né? É possível demonstrar o conteúdo emocional melhor do que em e-mail ou outra comunicação por escrito, né? Então, como eu já falei, por ser algo falado, né, por ser algo
que a pessoa está lá do outro lado ouvindo, né? Prestando atenção, te ouvindo, você consegue colocar de uma melhor forma a inteligência emocional, com o objetivo que você quer transmitir, aquilo que você, a emoção que você tá, né, o seu sentimento, você pode transmitir, você consegue colocar isso nessa ligação, né, nessa reunião por teleconferência. Desvantagem: não possui contato visual e corporal, ou seja, dificulta, né, a interpretação das emoções. Não tem, né, esse contato visual, você não está enxergando a pessoa, né, os gestos, né, a linguagem corporal, você não está conseguindo. Né? Então, essa é uma das desvantagens. O comunicador pode passar aquilo que quer expressar, né, conteúdo emocional de forma confusa. Então, assim, como é uma coisa falada, pode ser que a pessoa que está passando, né, que está falando, né, que está querendo comunicar, pode se tornar uma comunicação confusa. Né? Isso acaba entrando como uma desvantagem na inteligência emocional, porque aí o time pode não entender, pode entender errado, né? Então, né, você como líder, você como gerente de projeto, tenta, se for algo nesse sentido, tenta procurar melhor a forma de se expressar para não causar confusão. Dificuldade de entender, de compreender o conteúdo emocional. Né? Não está vendo, não tem o contato visual, realmente fica mais complicado mesmo de transmitir a inteligência por meio de uma comunicação, né, eficaz. Então aqui dicas para melhorar esse resultado, né, no call, na teleconferência, né, ter o conteúdo que será falado, né, de forma esquematizada, então estrutura bem aquilo que você vai falar, ou usa um PowerPoint, né, ou usa um gráfico que você está acostumado a utilizar, né, compartilha ali a sua tela, mostra de forma clara, né, aquilo que você está trazendo de forma bem esquematizada. Né? Anotações dos pontos a serem discutidos e objetivo claro com cada um deles. Então traga esses pontos que você quer discutir, que você quer colocar em pauta, e objetivo claro. Né? Nesse ponto eu preciso disso, nesse ponto eu preciso dessa informação, nesse ponto eu preciso discutir um pouco melhor para entender, enfim, já esteja preparado na medida do possível. Relatório escrito, né? O reporte, relatório escrito, né? E, enfim, toda a documentação ali que ela vai escrita, né? Como informação. Ok, vantagens. Vantagens aqui: é possível selecionar calmamente as palavras e o conteúdo emocional. Então, como não está ao vivo, como não está falando, as pessoas não estão te ouvindo ali naquele mesmo momento, você pode pelo menos tentar escrever com mais calma, né? Você pode tentar colocar, né, estruturar com mais calma as palavras e de que forma que você vai atingir o conteúdo emocional, né? Passar, transmitir o conteúdo emocional. É uma comunicação de registro permanente, né? Quando você fala ali, geralmente não está gravado, não está sendo gravado, não está sendo escrito exatamente tudo aquilo que você está falando, né? Mas a comunicação por relatório, ela se torna um documento, um registro permanente, né, que você tem acesso ali, você pode salvar, você pode ficar com aquele arquivo. Então essa é uma vantagem. E como desvantagem, não tem como esclarecer, né, ou responder perguntas no instante da leitura. Você enviou o relatório, a pessoa está lendo naquele exato momento. Digamos que você não esteja mais, né, no seu trabalho, ou você não esteja mais ali, você está em alguma outra atividade. Se a pessoa tem alguma ali dúvida na hora, ela não consegue tirar isso, né, não consegue encontrar você ali naquele momento ao vivo, né, para tirar essa dúvida instantânea. Perda de conteúdo emocional, né, essa é uma desvantagem também. Contato, devido à falta de contato visual, linguagem corporal e tom de voz, você não consegue colocar o seu, né, tom de voz, você não consegue colocar a linguagem corporal ali naquele relatório, então acaba perdendo esse conteúdo emocional, né? Pode levar, né, a uma má interpretação, né, e até mesmo uma desmotivação, né, ou até mesmo gerar conflitos no time de projeto, né? Então, como gerente de projeto, líder de projeto, é importante
parar para observar como é que está sendo colocado, como que você está expressando, né, nesse relatório ou o relatório que você recebeu, para procurar entender como que pode ser então melhorado nessa comunicação. Dicas para melhorar, né, o resultado do relatório escrito é ser consistente na sua colocação, né, e abordar com mensagens claras, né, procurar não variar muito aquilo que você quer, seja mais claro possível, né, seja mais objetivo possível, consistente nos pontos que você quer abordar, na sua argumentação, sem fugir muito, tendo uma linha mais lógica, um raciocínio mais lógico, né, e abordar com as mensagens claras. E outra dica, peça a opinião de um colega, né, um colega de trabalho, um cara de confiança no seu time aí de projeto, que está ali com você, né, antes de enviar o relatório. Se você precisa de uma opinião, procure essa pessoa aí que ela vai conseguir olhar e ter uma outra visão, de repente, que você não teve ainda, né, do conteúdo escrito. Se tiver dúvida em algum tópico, né, que será relatado, peça suporte para a pessoa envolvida para esclarecer. Então, você está redigindo, você está elaborando um relatório, está com dúvida, essa informação não tá com você, você não tem acesso instantâneo a essa informação, mas você sabe quem tem, procure essa pessoa, né? Tente esclarecer esse ponto, essa dúvida, antes de disparar esse relatório, porque uma vez disparada, para você corrigir, para você voltar, fica complicado. Então, precisa ter esse esclarecimento, né? Esclarecer essas dúvidas aí para evitar confusão lá na frente, ok? Então vamos falar aqui mais um pouquinho ainda sobre e-mail, isso mesmo, sobre as vantagens aqui do e-mail. O e-mail ele vai permitir selecionar melhor as palavras, né? E formar o conteúdo emocional, né? Mesmo sendo escrito, né? O e-mail vai conseguir trazer ali para você essa possibilidade também de você escolher melhor a palavra, né? E de que forma você também vai conseguir se expressar, procurar entender também como a pessoa vai se sentir, né? Depois de receber essa informação, que é o que a gente falou nos 7 pontos, né? Entender, procurar imaginar como a pessoa vai sentir, conhecendo um pouco melhor se você conhece a pessoa, né? Depende também muito da cultura, como a forma você vai precisar falar, né? Para um brasileiro, né? Ou para um alemão, para um japonês, para um americano, muda muito. Então você precisa ter essa consciência aqui. Permite o alcance, né, de várias pessoas, é uma vantagem do e-mail. A gente sabe que o e-mail é uma das ferramentas mais utilizadas, consideradas como formal em muitas empresas, né? Então ele tem essa vantagem aqui muito grande, né? Aceito muitas vezes como comunicação formal, que eu acabei de falar. Então por isso que o e-mail ele é extremamente importante como ferramenta do time de projeto, do líder, do gerente de projeto. Oferece um registro permanente, então o e-mail você consegue arquivar, você consegue deixar ali salvo, né? E você pode utilizá-lo ali quando estiver precisando da informação que está ali naquele e-mail. Desvantagens. Dificulta tirar dúvidas instantâneas, que é aquela mesma coisa que eu falei do relatório. Se a pessoa está lendo o e-mail ali e você não está, né, disponível naquele momento, a pessoa vai ter que te esperar, de alguma forma, te esperar ou para ligar para você ou para marcar alguma reunião. Pouca perda do conteúdo emocional pode deixar a comunicação confusa, né? Na verdade aqui é perda do conteúdo emocional. Então aqui a desvantagem é a perda do conteúdo, a perda da linguagem. Você não vai ter linguagem corporal, não vai ter olho no olho, e não vai te possibilitar. Então essa é uma desvantagem que pode causar uma confusão se você não consegue colocar ali de uma forma objetiva. Dificuldade para retenção, né, de informações devido à sobrecarga de conteúdo, é uma desvantagem que pode acontecer se tiver muito, muito denso. A gente sabe que diariamente são muitos e-mails recebidos, é muito conteúdo. Se não é um conteúdo que você está alerta, ele pode passar ali, né, despercebido, e dependendo do e-mail, se tem muito conteúdo, um conteúdo muito assim bagunçado, não está muito claro, estruturado, vai causar
essa sobrecarga, que essa confusão, né? E a pessoa não vai conseguir absorver. Então precisa estar muito bem alinhado, que vai ter o disparo desse e-mail, que vai acontecer isso. A pessoa precisa também estar inserida, né, nas comunicações do projeto, ok? Então aqui algumas dicas, né? Seja claro e objetivo. Seja claro e objetivo sempre. Definir o estilo. Define o estilo formal ou informal. Cara, depende muito da situação. Depende do assunto, o assunto mais delicado, o assunto mais tranquilo, a pessoa com quem você vai tratar no e-mail. Então, enfim, se é uma pessoa já, né, do alto escalão, a pessoa que já está ali mais no seu dia a dia, que você já consegue redigir um e-mail um pouco mais informal. Então, perceba bem aí qual é a necessidade, né, do assunto que vai ser colocado. Não envie enquanto estiver com dúvida no conteúdo, que é a mesma coisa do relatório. Uma vez enviado, se você está com dúvida e a informação não é exatamente, né, aquilo que você colocou, pode gerar uma confusão. Então, não envie enquanto estiver com dúvida naquele conteúdo. Verifique o entendimento da pessoa, pedindo o retorno quando possível. Então, sempre pode acontecer aquela, assim que possível pode me dar um retorno em relação a esse e-mail, em relação ao assunto, para podermos definir os próximos passos, tal. Então, assim, na medida do possível, se você conseguir interagir, né, fica como dica aqui, para você conseguir capturar o entendimento da pessoa. E aí você consegue entender bem realmente que a sua mensagem foi transmitida de uma forma mais clara possível. Mensagem instantânea, né? Falando mais um pouco aqui da mensagem instantânea, vantagens: comunicação com agilidade, gera um registro. Agilidade porque está ali no chat, abriu o chat, achou a pessoa, tal, mandou para a pessoa, então tem uma agilidade na comunicação, e essa é uma vantagem. Outra vantagem que acaba gerando um registro, né? Muitos acabam ficando no histórico do próprio chat, ou fica também no salvo em alguma pasta, né? E acaba gerando de alguma forma ou outra um registro, né? Na utilização da mensagem instantânea. Desvantagem: por ser informal, na maioria das vezes a mensagem pode não ser tão trabalhadas. Então, como é uma linguagem, como é uma conversação, na maioria das vezes informal, né, a mensagem ela pode ficar um pouquinho jogada, ter algumas abreviações, pode ter alguma interpretação ali, né, dupla, dependendo da situação, né, enfim, isso pode acontecer. Perda do conteúdo emocional. Então, não está conseguindo ver a pessoa, é uma mensagem, é um chat, não tem conteúdo emocional. Às vezes as pessoas tentam com a própria escrita, né, colocar de uma forma assim de tentar expressar, né. Agora nos chats também tem as carinhas, né, onde você consegue colocar se você está feliz, triste e tal, né. Acaba ajudando de certa forma, né, conteúdo emocional, mas no geral acaba perdendo, né, porque você não consegue ali olhar a pessoa, né, cara a cara. Dicas: procure utilizar, né, para assuntos de trabalho. Então essa é uma dica muito importante. Utilize na medida do possível para assuntos relacionados ao projeto, né, relacionados a algum assunto específico do trabalho, evitando aí dores de cabeça, né, com algum tipo de informação indesejada, né. Evite utilizar para comunicação formal de projetos. Se é uma comunicação formal, né, se é uma atualização, se é uma informação que precisa, que tem um conteúdo um pouco mais denso, evite usar o chat, use o e-mail, né, use uma reunião para abordar aquele tema, né, evite utilizar então o chat. Cuidado ao tentar transmitir um conteúdo emocional, né, porque pode causar alguma confusão, você pode transmitir de uma maneira que você não desejava, então isso pode causar uma preocupação aí na hora de você transmitir esse conteúdo, ok? Certo?
Bom, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Esse foi a comunicação com inteligência emocional, né? Principalmente na liderança, né? Em time de projetos, em gestão de times de projetos, para que você consiga melhorar a sua comunicação através da inteligência emocional, atingindo seus objetivos, atingindo, né, o engajamento também, né, do time de projeto, melhorando também na sua própria satisfação profissional, você tendo ali aquela sensação de estou fazendo um bom trabalho, né, missão cumprida, né, e também diminuindo o estresse que pode vir a acontecer aí por causa de uma comunicação que não foi muito bem estruturada, elaborada com inteligência emocional. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje.